Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu estou passando aqui hoje para gravar um vídeo falando um pouco a respeito de oração. É bem verdade que durante um bom tempo da igreja, as pessoas criaram um tabu a respeito da oração, até por interpretarem de forma errada um texto bíblico, quando Jesus disse que a nossa oração, tanto quanto o nosso jejum, deve ser algo bem particular, bem pessoal e algo que não deve ser exposto. Só que quando Jesus fala isso, tanto a respeito da oração quanto a respeito do jejum, Jesus não está falando da exposição em si. Jesus está falando da intenção que se fala. Por exemplo, tem gente que quer falar do seu jejum para mostrar para Deus e o mundo que ele está jejuando ou que ele é uma pessoa de oração e de jejum. Então, a intenção que se fala isso é o que realmente Jesus está dizendo ali no texto bíblico. Você não tem necessidade de sair tocando trombeta para Deus e o mundo para dizer que você está jejuando, para isso fazer de você um homem ou uma mulher de Deus ou alguém que tem intimidade com Deus e para mostrar isso para as pessoas. Então, na verdade, quando Jesus fala ali, ele fala com esse intuito de que você não se autopromova, se sinta melhor do que alguém, simplesmente porque você ora, porque você jejua, para você não cair é, na mesma tese dos fariseus e etc. Enfim, se Jesus não tivesse contado a ninguém sobre o jejum que ele fez de 40 dias, como é que teria um registro na Bíblia de que Jesus jejuou 40 dias? Se Jesus não falasse com ninguém, ou se ninguém visse Jesus indo para o monte orar, indo para os seus ambientes de oração, como nós teríamos esses registros bíblicos a respeito da oração de Jesus, da intimidade de Jesus ou coisa semelhante? Então, o problema não é a fala, o problema é a forma que se fala e a intenção que se fala. Na verdade, no reino de Deus, tudo é provado pela intenção. Até quando você trabalha na igreja, ajuda alguém e etc., se você faz aquilo por uma autopromoção, você, mesmo fazendo um bem, mas se a motivação do seu coração é outra, aquilo não terá tanto retorno e tanto efeito para a sua vida como símbolo de oferta ou de algo que você fez para poder favorecer a vida de outro alguém. Então, eu quero quebrar esse tabu por quê? Primeiro, porque nós estamos vivendo um tempo muito difícil da igreja. Nós estamos vivendo um tempo de muitas facilidades, de muita mundanidade entrando dentro da igreja, e parece que essa tal liberdade trouxe um esfriamento espiritual para dentro da igreja. E por que que eu quero hoje falar um pouco sobre oração? Primeiro, porque foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos que dos 90% dos crentes não oram. 90% dos crentes, não estou falando de ímpio, não estou falando de gente que está desviado, gente que não serve a Deus, falando de crente que vai na igreja, que adora ao Senhor, que toma santa ceia. 90% dos crentes não oram. E nessa pesquisa também foi feito que dos 10% que sobraram, 90% dos 10% que sobraram não conseguem orar mais do que 15 minutos. Então isso é muito sério, e isso demonstra a frieza espiritual que nós estamos vivendo hoje dentro da casa do Senhor. E quando Paulo escreve em Efésios e também escreve aos Coríntios, quando ele fala da Santa Ceia, ele diz que por causa disso há entre vós muitos doentes, muitos que estão à beira da morte. Quando ele escreve também a carta aos Efésios, ele fala a mesma coisa. Ele fala, desperta para o que dormes, ele não está falando para o mundo, ele está falando para a igreja. É sinal que dentro da igreja está acontecendo o que eu posso chamar de uma sonolência espiritual, onde as pessoas estão dormindo no quesito das coisas de Deus. E eu quero falar algumas coisas, claro que não vai dar para falar tudo exatamente nesse vídeo, mas eu vou dar uma resumida ao máximo.
e eu queria que você compartilhasse esse vídeo, principalmente aquelas pessoas que servem a Deus, os crentes que você conhece, a fim de trazer um despertamento espiritual. Você que receber esse vídeo e for abençoado, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações para sempre ser abençoado. Eu sempre vou trazer aqui alguns ensinamentos da palavra de Deus. A primeira coisa que você precisa entender é que orar não é informar a Deus. Eu não vou trazer para Deus uma informação quando eu oro. Quando eu oro, na verdade, eu estou criando um diálogo entre eu e o Criador do universo, e isso já é um privilégio muito grande. Imagine o Criador do universo, Deus Todo-Poderoso para tudo, só para ouvir a sua voz, para ouvir o que você tem a dizer. E por que a oração não é informativa? Porque Deus sabe de tudo, Deus sabe de todas as coisas, até o que eu vou falar com Ele na oração, Ele já sabe. Pastor, então por que Ele quer ouvir minha voz? Porque Deus deu a nós algumas ferramentas para que o reino dele funcione no nosso reino. Existe o reino do homem, o reino de Deus e o reino do diabo. E para que o reino de Deus interaja com o reino do homem, o próprio Deus criou um caminho aonde o homem dá essa liberdade para ele agir, mesmo ele sendo soberano, ele não quebra princípios. Então, quando você ora, você está dando para Deus a liberdade para ele entrar no seu reino. Por isso que na oração do Pai Nosso, Lucas capítulo 11, quando Jesus termina de orar em um lugar que a Bíblia não se refere onde é, o discípulo chega para ele e diz: Senhor, ensina-nos a orar como João Batista ensinou o seu discípulo. E Jesus ensina a oração do Pai Nosso que você conhece. E na oração do Pai Nosso, o primeiro pedido é: venha o teu reino. O que você está dizendo para Deus? Eu quero que o teu reino, que é espiritual, que é soberano, que é celestial, se envolva com o reino do homem, que Deus entregou o domínio de tudo a Adão, e Adão, por causa do pecado, deu esse reino na mão de Satanás. É por isso que quando Satanás está tentando Jesus, Satanás diz: eu vou te entregar todos os reinos do mundo. Jesus não disse que ele é mentiroso. Jesus não disse que você não tem nada. É que, na verdade, quando Adão peca, ele dá liberdade para Satanás atuar no mundo que era do domínio dele. Então, quando eu oro na oração do Pai Nosso, dizendo: venha o teu reino, eu estou dizendo para Deus que eu quero que o reino dele toque o meu reino, para que esse reino, tocando o nosso reino, gere em nós um relacionamento com o reino de Deus. E na oração Jesus ensina várias coisas. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia dai hoje. Perdoa nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu o reino, o poder e a glória para sempre. O que Jesus está dizendo para a gente? Que quando a gente ora, a gente está invocando o reino dele para vir com tudo isso. Então quero chamar a sua atenção para uma coisa. É na oração que eu peço para o reino dele vir. E se eu deixar de orar, eu estou dizendo para ele que eu não me interesso pelo reino dele. É na oração que eu peço para Deus revelar para mim a sua vontade. E se eu não orar, eu estou dizendo para ele que a vontade dele não me interessa. Porque é na oração que eu digo: seja feita a tua vontade. Se eu não oro, eu estou dizendo: eu não quero saber da sua vontade. É na oração que eu peço a ele perdão. E se eu não oro, automaticamente eu não peço a ele perdão e automaticamente eu também não serei perdoado. É na oração que eu peço para ele me livrar do mal. Peço para ele o pão de cada dia. Então eu estou reconhecendo que o que como na minha mesa vem dele. Os livramentos que eu vivo no dia a dia, que eu nem vejo, vem dele. Quando eu não oro, eu estou dizendo para ele que eu não acredito que é ele que sustenta a minha casa e não acredito que é ele que me deu os livramentos. Então, deixar de orar é orar o Deus errado. É mais ou menos aquele ditado popular que diz que quem cala, consente. Isso é deixar de orar. Quando você deixa de orar, você está dizendo para Deus que não se interessa pelas coisas que ele tem para você e você está mandando uma informação para o diabo. Você está dizendo para o diabo: já que eu não quero a vontade de Deus, o reino de Deus, a providência de Deus, a proteção de Deus, eu estou vulnerável ao que o diabo quiser fazer na minha vida. É por isso que você e eu não podemos deixar de orar. Orar é um campo de guerra. Orar é um campo de batalha. Às vezes você vai marcar um lugar, um ambiente com uma pessoa e você não vai conseguir chegar naquele lugar exatamente por causa da oração, por causa de ter marcado para orar. E a gente precisa entender algumas coisas. Primeiro, se você não ora, eu vou usar uma linguagem bem humana. Eu estou aqui usando o celular para gravar esse vídeo. Eu carreguei ele para vir para cá, eu estou no monte agora e daqui a pouco vou estar orando, estou gravando esse vídeo antes de orar para não ficar tão suado, mas escute, estou aqui no monte
e eu trouxe o celular carregado. Automaticamente eu vou postar esse vídeo e a bateria vai indo embora, vai indo embora, vai indo embora, vai embora. Se eu não conectar essa bateria no meu carregador, automaticamente meu celular vai ficar sem bateria. Se ele fica sem bateria, ele não tem vida, não consigo ligar, não consigo falar no WhatsApp, não consigo gravar vídeo, eu não consigo fazer absolutamente nada. A mesma coisa é um crente, você é o celular, Deus é a fonte. Se você não fala com Deus, não ora, não busca Deus, não busca a presença de Deus, você está desconectado da fonte. Uma hora essa bateria espiritual acaba e você morre. Então, quem não ora, se não caiu e se não morreu espiritualmente, está perto de morrer espiritualmente. Porque o que te dá vida, o que te conecta a Deus é a oração. E Deus só tem dois caminhos para falar com você e você só tem um caminho para falar com Deus. Deus fala com você através da sua palavra e Deus fala com você através da oração. E você só consegue falar com Deus orando. Então, quando você deixa de orar, você está simplesmente se desconectando da fonte, se desconectando de Deus. Por isso você precisa orar, porque é orar que gera intimidade, é falar com Deus, é todos os dias tirar um tempo do seu dia para Deus que gera intimidade. Pastor, mas minha vida é corrida, eu não tenho tempo. Ninguém tem tempo, não é questão de tempo, é uma questão de prioridade. E é uma questão de prioridade para a sobrevivência. Você precisa, de fato, ter certeza do que é mais importante para a sua vida e, principalmente, para a sua vida espiritual. Outra coisa que você precisa entender, quando você manda um recado para alguém, aquelas pessoas que amam pedir oração, é pecado pedir oração? Não. A Bíblia manda orar uns pelos outros. Mas eu quero que você entenda que quando você pede oração para alguém, você está mandando um recado para Deus. E é muito melhor você vir falar direto do que mandar recado. Porque às vezes o recado não chega exatamente quando você planeja que ele chega, ou pelo menos tinha a intenção de que ele chegasse. E falando sobre oração, eu quero ler um texto aqui, ó, de Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, verso de número 30. Olha o que Paulo diz aos crentes de Roma. Ele diz o seguinte: e rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combateis comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e que esta minha administração, que é em Jerusalém, faço, seja bem aceita pelos santos. Então entenda, Paulo está dizendo aos crentes de Roma o seguinte: eu quero que vocês combatem comigo, eu quero que vocês entrem em luta comigo, eu quero que vocês entrem em guerra comigo, através da oração. O que Paulo está dizendo? Eu quero que vocês entrem nesse campo de batalha junto comigo para orarmos, para falarmos com Deus sobre o mesmo assunto, sobre a mesma situação, sobre a questão da expansão do evangelho. Então escute, Paulo está pedindo os crentes para combater com ele e não por ele. E essa é uma diferença daqueles que só pedem oração e daqueles que pedem para você orar junto com ele. Uma coisa é você querer mandar um recado através de mim para Deus. Outra coisa é você falar com Deus e pedir para eu te ajudar todos os dias em oração, reforçar aquilo que você está pedindo a Deus. Então é melhor você vir falar direto com ele. É melhor você vir se prostrar diante dele, ouvir o que ele tem para dizer e abrir também o seu coração ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E para eu encerrar esse vídeo de hoje, como eu disse, é bem resumido, não dá para falar tudo num vídeo só, mas às vezes você vai criar uma disciplina. Vamos criar uma disciplina de oração. Acorda todos os dias, meia hora mais cedo e ora 30 minutos. Eu uso uma frase, às vezes o irmão não entende, mas às vezes os 15 primeiros minutos de oração, ele não tem muita valia, irmão. Porque é uma guerra, os primeiros 15 minutos você está pensando em comida, no trabalho, no problema, nisso, naquilo. Já percebeu que você começa a orar e vê um monte de coisa na sua mente, um monte de situação, você se desconcentra, fica aquela coisa esquisita, mas você vai rompendo, vai rompendo, vai rompendo, vai rompendo. Sente dor nas costas, dor no joelho, vontade de ir no banheiro e etc. E você vai rompendo, vai rompendo, vai rompendo, vai rompendo. Daqui a pouco o que acontece? Você não lembra de mais
nada, de dor, de fome, de sede, de nada, porque você entra num ambiente de glória. Paulo diz que ele faz da carne dele sua escrava, ou seja, a carne não gosta de orar, a carne não gosta de ir para a igreja, não gosta de buscar Deus, mas eu faço dessa minha carne minha escrava e eu obrigo essa carne a orar, e essa carne vai buscar a presença de Deus. Então o que é isso? Uma disciplina. Você às vezes vai começar uma vida de oração não sentindo muita vontade de orar, e às vezes você vai para o ambiente de oração e nem vai sentir aquela presença extraordinária de Deus, porque às vezes, irmãos, no momento da oração, parece que nem Deus está ali, parece que nem Deus está se importando com você. É engraçado, é esquisito, mas é verdade. Quantos estão me ouvindo aqui agora? Você pode até deixar isso aqui no comentário, mas quantos de vocês estão ouvindo aqui agora e estão dizendo, caramba, é isso aí mesmo que eu vivo, eu dobro meu joelho, falo com Deus, converso com Deus, exponho minha situação para Deus, e às vezes você quer que Deus, pá, te responda, e Deus parece que não está te ouvindo, parece que não está se interessando por nada do que você está falando. E de fato não é isso. É que oração é um depósito. Tem dia que você vai chegar no ambiente de oração, meu, como um leão rugindo e partindo para cima. Mas tem dia que você vai ser arrastado, sem vontade, aquela coisa assim complicada. Mas eu te digo, continue orando. Se você não tiver vontade, ore. Se você tiver vontade, ore. Se você estiver feliz, ore. Se estiver triste, ore. Se você estiver desanimado, ore. Estiver com ânimo, ore. Você não pode parar de orar. A Bíblia diz, orai sem cessar. Orai sem cessar. Jesus Cristo diz, vigiai e orai. Para quê? Para que não caís em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, você precisa criar uma disciplina de oração. Tira um momento do seu dia, todos os dias, para falar com Deus. E tem mais. Não adianta você falar com Deus hoje 3 horas e ficar o mês todo sem falar com Ele. É todo dia. Houve um tempo da igreja que Deus não quer quantidade, Deus não quer qualidade. As pessoas diziam isso no tempo da igreja. E eu digo que Deus não quer nem qualidade nem quantidade, porque qualidade nós não temos e a quantidade para Ele nunca interessou. Deus quer continuidade, perseverança. Não adianta fazer muito hoje, amanhã não fazer nada. É melhor fazer pouco todos os dias e a cada dia aumentando um pouco mais do que fazer um dia e no outro dia não fazer nada. Como diz um ditado aqui da roça, angu ou polenta de um dia só não enche barriga. Então é todo dia, todo dia, todo dia. Tira um momento no seu dia para ler a palavra e para tirar um período de oração. Por que ler a palavra? Porque a sua oração funciona melhor quando você está baseado na palavra. Você começa a dizer, Deus, a tua palavra diz, foi o Senhor que escreveu, foi o Senhor que disse, eu estou reivindicando isso porque o Senhor disse isso. E Deus não volta atrás na sua palavra, então no seu tempo Ele vai cumprir tudo aquilo que te prometeu. Querido, cria um ambiente, cria uma disciplina, seja na sua casa, seja no monte como eu estou aqui agora, seja na igreja, seja na hora do seu almoço, aí no seu trabalho. Irmãos, eu vou dizer para você que o ambiente não interessa. Eu gosto de vir para o monte, que eu gosto da natureza, eu gosto de ficar aqui eu grito, aqui eu choro, aqui eu dou um soco na árvore que está aqui do meu lado, se for necessário. Eu gosto desse ambiente natural para a oração, mas não é o ambiente em si, é o ato de você tirar um tempo para ficar com Deus, que vai dar a você o valor exato do que você está fazendo e vai fazer Deus olhar para você e dizer, esse meu filho e essa minha filha se interessa por mim porque tem tirado um tempo da sua vida para estar comigo e para viver comigo. Eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilhe com alguém. Eu sei que esse tipo de vídeo não causa aquele ibope, mas eu sei que ele é muito necessário, principalmente para esse tempo de frieza espiritual, onde eu creio que um grande avivamento vai começar a acontecer. Então, compartilhe com alguém, se abençoa a sua vida, compartilhe nos seus grupos, compartilhe no seu Facebook, no WhatsApp de alguém. Eu tenho certeza que esse vídeo vai edificar muitas vidas no nome do Senhor Jesus. Queridos, que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor e se não orou hoje, aproveite agora, tire um tempo e fale com Deus. Fique com Deus e até mais.